Bom, nessa bioquímica inicial, o nosso papel é conhecer as macromoléculas. Conhecer carboidratos, como nós já conhecemos nas últimas aulas, é interessante porque diversas patologias decorrem, por exemplo, da absorção de carboidratos. Nós vamos dar uma olhada posteriormente, mais aprofundada, por exemplo, no diabetes, né? E ele está relacionado com a absorção de carboidratos. Nós veremos também como que o corpo faz para produzir energia a partir da glicose, como que o corpo faz para produzir energia a partir dos lipídios. E para entender esse processo todo, é necessário conhecer as estruturas químicas dessas moléculas. Nós também já vimos as proteínas, que são estruturas extremamente especializadas, como se fossem, entre aspas, né, nanomáquinas, capazes de catalisar reações químicas, né, transformar produtos químicos. E também tem função estrutural, função de reconhecimento nos carboidratos, né? Nós vimos lá que proteínas são produzidas para proteger o nosso corpo, no caso dos anticorpos, estão implicadas em patologias. Então, isso que nós estamos tendo em bioquímica agora nos acompanhará durante toda a vida profissional. E hoje nós veremos mais um tipo de macromolécula que está relacionado com a informação. E essas macromoléculas, quando reunidas, guardam toda a informação para sintetizar as proteínas. Hoje nós veremos os ácidos nucleicos. Vamos descobrir para que servem os ácidos nucleicos. Nucleotídeos e nucleosídeos. Os nucleotídeos podem funcionar como reserva energética também. Nucleotídeos como reservatório de informações também atuam como uma reserva de informações, que são os famosos, né, DNA e RNA, processos que envolvem ácido nucleico e a síntese proteica. Então, o que ocorre dentro de cada uma das suas células? Você possui dentro de cada uma das suas células uma dupla fita helicoidal chamada DNA. Ela foi formada metade do DNA do seu pai e metade do DNA da sua mãe. Se esticada, se não me engano, ela tem quase 2 metros. E ela fica lá empacotada dentro da sua célula. Se a sua célula precisa de uma proteína, já existem mecanismos que abrem essa fita e promovem a síntese de proteínas a partir desse código que está ali. Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como isso acontece. Então, existem proteínas que desenovelam esse DNA. Ao desenovelar esse DNA, as pares, os nucleotídeos, né, que estariam aqui, já não estão mais com suas pontes de hidrogênio entre eles. Nós vimos pontes de hidrogênio lá no começo, né? O que estabiliza o DNA são as pontes de hidrogênio. E aí podem entrar em contato com esses nucleotídeos proteínas que passam aqui lendo esse código. Então ela vem daqui para cá, lendo. Quem são os nucleotídeos que aqui estão? E isso tudo acontece dentro do núcleo da célula, tá? E ao ler aquela informação ali presente, essas proteínas
conhecidas como RNA polimerase, sintetizam uma fita de RNA complementar a essa fita aqui existente. Tá? Esse RNA é conhecido como RNA mensageiro. Então aqui nós estamos dentro do núcleo da célula. Esse RNA mensageiro deixa o núcleo da célula e vai para o citoplasma celular. Vamos fazer ele aqui. No citoplasma, esse RNA mensageiro encontra um ribossomo. Esse ribossomo pode estar lá presente no citoplasma ou pode estar anexado ao retículo endoplasmático rugoso. Mas, enfim, o ribossomo tem o papel de transcrever, de ler também esse RNA mensageiro. Aqui, quando o RNA mensageiro é produzido no núcleo pela RNA polimerase, nós chamamos isso de transcrição. Então, o DNA é transcrito em RNA mensageiro. E aqui no ribossomo, quando o ribossomo lê esse RNA, isso é chamado de tradução. Então, ele olha aqui 3 pares de base, né? Quando ele vê, poxa, adenina, citosina e guanina. Mas aí existe uma outra estrutura molecular que a gente chama de RNA mensageiro, que também tem na sua estrutura uma adenina, citosina e timina, que são complementares a esse par de bases aqui. E ele carrega consigo um aminoácido. O ribossomo tem um papel de conectar esses nucleotídeos nos nucleotídeos presentes num RNA transportador. O RNA transportador, então, entrega esse aminoácido aqui para o ribossomo, que passa a sintetizar uma proteína. Então, no primeiro códon, que a gente chama, né, que é essa sequência de 3 nucleotídeos, quando o RNA transportador encontra o seu complemento aqui no RNA mensageiro, entrega o primeiro aminoácido. No segundo, que também é representado por 3 pares de base, ele entrega o segundo aminoácido. E assim sucessivamente, montando toda a estrutura de uma proteína. Tá? Então, assim é que ocorre a síntese proteica. Primeiro a transcrição, depois a tradução em proteínas. Participam disso o DNA, o RNA mensageiro, o ribossomo e o RNA transportador e, claro, óbvio, os aminoácidos que você adquiriu na sua dieta. Mas, poxa, depois de comer uma carne, como é que esse aminoácido chega lá nas células do meu bulbo capilar para fazer o meu cabelo crescer? Vamos dizer que essa proteína aqui seja a queratina do cabelo. Lá no seu fígado, esses aminoácidos são todos empacotados numa proteína chamada albumina. A albumina, quando ela circula no seu sangue, ela sofre pinocitose. Então a albumina está circulando aqui no sangue. Tá? O sangue está passando por aqui num canalículo bem pequenininho. A sua célula muda de conformação para fazer com que a albumina penetre no citoplasma. E aí a albumina é sintetizada, digerida, né? Entre aspas, como se fosse um estômago na célula, né? Essa vesícula que é formada. Quando a albumina é então digerida, ela fornece esses aminoácidos que serão ligados aos RNAs transportadores. Tá? E aí suas células conseguem fabricar proteínas, fabricar enzimas. Se você, por exemplo, na sua célula muscular, você é um atleta ou pratica exercícios, lá existem enzimas responsáveis por produzir energia num conteúdo bem mais evidente do que numa pessoa que é sedentária.
um indivíduo que passa por alguma patologia, por exemplo, a sarcopenia, ele não tem tantas enzimas assim para produzir energia, para alimentar suas mitocôndrias e etc. Quem tem anemia, por exemplo, está com deficiências na hemoglobina, então não está conseguindo fazer a síntese de hemoglobina, por falta de ferro, por exemplo, que é o que a gente chama de anemia ferropriva. Pode ser uma falta de vitamina B12. Onde é que entra a vitamina B12 aqui? Imagina que essa célula precisa se dividir. Para se dividir, o que a célula precisa fazer? Ela precisa duplicar esse DNA. Ela precisa fazer outro DNA desse aqui, duplicar seu citoplasma, né? E aí então ela se divide. Só que é preciso de matéria-prima para fazer esse DNA. Essa matéria-prima para fazer esse DNA é também conhecida, né, como vitamina B12. Se a célula não tiver vitamina B12 suficiente, ela não duplica o DNA, mas duplica o citoplasma. E aí é o que a gente chama de anemia megaloblástica. Você, no seu ambiente de trabalho futuramente, vai entrar em contato com essas questões. E aí, se você precisar entrar nesse assunto, revisar como é que a anemia megaloblástica surge, você já terá tido contato com isso aqui na bioquímica. Então não será uma primeira vez, será um reencontro. Então, para fazer novas fitas de DNA, é necessário que haja vitamina B12. Se não há vitamina B12, a célula duplica o citoplasma para se dividir, mas não consegue, no final das contas, duplicar o DNA. Então a hemácia fica grande. É o que a gente chama de megaloblástica. É um blasto gigante. E esse é um sinal de deficiência de vitamina B12. Então, todas as doenças têm um mecanismo bioquímico por trás. E isso você precisa conhecer para saber como tratar. Então, as novidades acontecem aí na medicina, descobrem-se interações, né, que é necessário que haja um conhecimento em bioquímica para entender o que está acontecendo. Agora, vamos dizer assim, veio mais à tona, né, à luz, a questão dos efeitos adversos das estatinas. Isso tem a ver com farmacologia, mas também tem a ver com bioquímica, né? E lá, quando a gente for estudar lá a síntese de energia, né, pelas mitocôndrias, né, a glicólise, o ciclo de Krebs, nós veremos um tipo de interação bem importante aí para os nossos pacientes que têm que usar estatinas continuamente, né? É prescrito a utilização de estatinas de uso contínuo. E existe um grande problema nisso, que tem a ver com as rotas biosintéticas. Então isso eu estou falando para vocês porque todo dia, quando você for tratar de um paciente, se você tiver esse conhecimento bioquímico aqui, você consegue fazer um tratamento muito mais completo. Tá? Nucleotídeos. Então, essas moléculas foram nomeadas nucleotídeos por serem encontradas no núcleo. Agora não fica mais simples, né, de saber o que são nucleotídeos? São moléculas encontradas no núcleo, como o próprio nome já diz. Né? Todo nucleotídeo apresenta 3 componentes. Uma molécula contendo nitrogênio, que é assim azul, chamada comumente de base nitrogenada. Essa base nitrogenada aqui é que faz a ponte de hidrogênio para ligar as duplas hélices do DNA. Uma pentose, que é um carboidrato, da aula passada com 5 carbonos, né? E um ou mais fosfatos, que são esses íons fosfato aqui. Tá? Então, quem é que é encontrado no núcleo da célula? DNA, RNA mensageiro. Depois o RNA mensageiro sai do núcleo. Mas eles são constituídos de nucleotídeos. São as moléculas encontradas no núcleo. Nucleotídeo e nucleosídeo.
Com o fosfato, a gente chama essa estrutura de nucleotídeo. Sem o fosfato, a gente chama isso de nucleosídeo. Só uma questão de nomenclatura, não precisa se ater a isso, eu não vou cobrar na prova qual que é a diferença entre um nucleotídeo e um nucleosídeo, tá? Não faz sentido. Nucleotídeos. O que é o fosfato? Não é possível explicar tudo também. Existem mistérios aí na bioquímica, né? Não se sabe por que é o fosfato. Mas a gente sabe que é assim. O fosfato é uma forma de armazenar energia. Ligar-se ao fosfato é uma forma de acumular energia em uma ligação química. Isso pode acontecer pelo íon fosfato ser um bom grupo abandonador, pela sua solubilidade em água, pela sua biodisponibilidade, pela sua abundância, né? É muito fácil de obter fosfato na alimentação. Ele está presente nos vegetais. Então, de certa forma, foi uma ótima escolha para acumularmos energia ligando estruturas químicas ao fosfato. Tá? Então, o nosso corpo produz compostos que se ligam ao fosfato e ali essa energia de ligação que foi obtida a partir da glicose está armazenada para que nós precisemos, caso nós precisemos utilizar. E nós precisamos. Na verdade, o grande segredo da bioquímica é o seguinte: você precisa realizar reações químicas que gastam energia. Só que já aconteceu isso com você, né? Ah, aproveita que você vai na cozinha e me traz um copo d'água, né? Uma pessoa te pedir isso. Esse aproveita que você vai na cozinha e me traz um copo d'água é o nosso corpo falando assim, ó. Aproveita que você vai degradar a glicose, e é uma reação que produz energia, e acopla nela uma reação que precisa de energia para funcionar. Entenderam? Então, o nosso corpo funciona só por causa disso. Porque as reações que liberam energia, a degradação da glicose, a degradação dos lipídios, né, que são nossa fonte de energia, está acoplada às reações que precisam de energia para acontecer, como, por exemplo, a síntese proteica. E a moeda energética são nucleotídeos ligados ao fosfato. Então, eles represam, armazenam essa energia obtida a partir da degradação do carboidrato, do lipídio, e transferem essa energia para reações bioquímicas que precisam de energia para acontecer. Se não fosse isso, se não for isso, né, aquele ser não vive mais. Tá? É isso que mantém as nossas vidas bioquimicamente. Os nucleotídeos apresentam uma variedade imensa de funções. Por conterem fosfato, acumulam energia, sendo utilizados como uma moeda energética, uma reserva energética. São componentes estruturais de cofatores enzimáticos. Eles constituem os ácidos nucleicos, DNA e RNA, que carregam nossa informação genética. A capacidade de armazenar e transmitir a informação genética de uma geração para outra é uma condição fundamental para a vida. Então você traz no seu DNA o resultado dos cruzamentos genéticos de diversas gerações ancestrais que vieram antes de você. Né? E, de certa forma, nós percebemos que o DNA te torna mais apto cada vez que ele se mistura. Então, o nosso desenvolvimento ele é embrionário, né? Quando você nasce, você já tem seus braços, suas pernas formadas. Num vegetal é diferente. O desenvolvimento das árvores ele é pós-embrionário. Por que você acha que os vegetais cobrem aí uma grande parte do planeta Terra? Porque esse desenvolvimento pós-embrionário faz com que essa pequena plantinha
possa se acumular, possa se adaptar às intempéries do clima, conforme essas intempéries chegam. Já você, que se desenvolve completamente antes de nascer, você já tem certas dificuldades inerentes. Porque não vai ter como você se adaptar, você ficar mais forte se você precisar ser forte. Você ficar mais alto se você precisar ser alto. Se você precisar nadar, você vai ter que se acostumar com isso com o tempo. Mas, nos seus genes, é que está a grande chance de que você se adapte melhor àquele ambiente. Porque o seu desenvolvimento é embrionário. Tem como ir se acostumando com o mundo depois de nascer? Tem. Só que existem indivíduos que têm predisposições genéticas que fazem com que ele se adapte melhor. Por exemplo, Michael Phelps. É muito difícil conseguir nadar igual o Michael Phelps. Além do treinamento, né, além da dedicação do atleta, ele tem características genéticas que predispõem para que ele nade daquele jeito, né? E assim também são os nossos pacientes. Existem várias características genéticas que predispõem os nossos pacientes às doenças. E é necessário entender isso. A falta de algumas proteínas, se você tem uma síntese prejudicada de hemoglobina, você terá anemia. E isso pode ser um fator genético. Então, por exemplo, as hemoglobinopatias, né? A anemia falciforme. Você já ouviu falar disso em algum momento da sua trajetória estudantil ou profissional? A hemoglobina, lá do DNA dessa pessoa, que é vamos dizer assim, a transmissão de informação ancestral dele, no segmento de DNA responsável por ser transcrito em RNA mensageiro e por ser traduzido em proteína, tem uma diferença que faz com que um aminoácido da hemoglobina seja diferente. Esse um aminoácido diferente da hemoglobina faz com que esta hemoglobina mude sua configuração, adquira uma configuração fibrosa dentro da hemácia, que é a nossa célula vermelha. E isso deixa a hemácia em formato de foice. E isso prejudica a atuação da hemácia ao carregar oxigênio. Tá? E ao prejudicar esse transporte de oxigênio, o indivíduo se sente cansado, o indivíduo se sente fatigado, ele tem taquicardia. Um aminoácido diferente. Por que essa informação ancestral passa? Porque, segundo a teoria atual, os povos, né, em que isso ocorre mais frequentemente eram povos que estavam expostos à malária. E o parasito da malária entra nas suas células vermelhas do sangue, nas hemácias, e se alimenta da hemoglobina. Se o indivíduo tinha essa anemia falciforme e adquiria a malária não pegava nele, entre aspas, né? O parasito não tinha condição de sobreviver plenamente nesse indivíduo. E é por isso que esses indivíduos tinham anemia falciforme, mas não morriam da malária, né? E aí passaram esses genes para frente, tá? Uma história legal para a gente entender como que a síntese proteica pode alterar completamente um organismo. Um aminoácido diferente na hemoglobina altera a estrutura conformacional dela. Esse um aminoácido diferente veio de um RNA mensageiro que tinha um códon que não colocou o aminoácido certo no lugar. E esse RNA mensageiro veio de um DNA que naquele espaço do DNA que está relacionado com a síntese de hemoglobina há uma mutação genética. Ok? Essa aí é a proteína ATP sintase. Ela que gera essa moeda energética. E eu já adianto isso aqui que a gente vai estudar posteriormente. Nós veremos esse processo tintim por tintim, podem ficar tranquilos. Mas
Aqui eu já gosto de falar que a síntese de energia da mitocôndria, que é a planta de produção de energia do seu corpo inteiro, acontece da mesma forma que uma turbina lá na represa do Funil em Resende, Itatiaia, né? Aqui eu coloquei o vídeo para vocês poderem assistir posteriormente. Mas eu quero também que você saiba que todas as suas células, tá? Vou desenhar a célula aqui. Núcleo da célula aqui, tá? Vou colocar um núcleo aqui. Aqui no núcleo tem quem? O nucleotídeo. Tem DNA, tem RNA mensageiro sendo produzido. E no citoplasma das nossas células tem a mitocôndria. Sem mitocôndria não tem jeito. A célula não produz energia. E por que a mitocôndria é assim, meio esquisita, né? A mitocôndria tem duas membranas internas. Existe até uma teoria que tenta explicar como que a mitocôndria surgiu nas nossas células. É a origem endossomal da mitocôndria. A mitocôndria é como se fosse uma bactéria dentro das suas células. Ela tem um DNA próprio. Ela se multiplica sozinha. Pode acontecer, é raríssimo, mas pode acontecer. Mas na maioria das vezes, quando encontra o espermatozoide e o óvulo, as mitocôndrias que estão no espermatozoide não entram no óvulo. Então nós temos as mitocôndrias das nossas mães. Dá para fazer um teste de maternidade assim. É só verificar o DNA mitocondrial seu e o da sua mãe. Ele é idêntico. Então, meio que as nossas células, todas as nossas células, usam as mitocôndrias para produzir energia. E sem mitocôndria, não tem jeito. Se o indivíduo tiver algum problema genético nas mitocôndrias, ele não vive. Se enquanto ele é simplesmente um embrião, as mitocôndrias param de existir naquelas células. Aquelas células que estão se desenvolvendo morrem. Não dá para produzir, não dá para sobreviver sem mitocôndria, tá? E como que ela produz energia? Ela consegue criar um espaço cheio de prótons. Então, os prótons que estão aqui na matriz mitocondrial, né, são bombeados para esse espaço intermembrana e preenchem esse espaço intermembrana. A gente sabe que as coisas costumam passar por transporte passivo, né, do local onde ela está mais concentrada para o local onde ela está menos concentrada, né? E é assim no planeta, em vários fenômenos físico-químicos que a gente observa. Então, se você uma represa, né? A água passa lá de onde ela está mais concentrada, no dique da represa, para onde ela está menos concentrada, que é por gravidade ali, no fluxo que segue do rio. A produção de energia da mitocôndria funciona no seguinte princípio básico: pegar prótons que estão na matriz mitocondrial e colocar esses prótons nesse espaço intermembrana. E ela gasta energia para jogar esses prótons daqui para cá e concentrar esses prótons aqui. Que é mais difícil você colocar esses prótons num local onde eles já estão muito concentrados, né? De onde vem essa energia para colocar esses prótons aí? Vem da degradação dos lipídios, vem da degradação do piruvato, que é um produto da glicólise. Nós veremos tintim por tintim. Mas enfim, lipídios, carboidratos, no final das contas, chegam aqui na mitocôndria e fazem o quê? Jogam prótons para esse espaço intermembrana.
Como esse espaço intermembrana está lotado de prótons, eles estão doidos para vir para cá, né? Como se fossem uma represa, a represa do funil. Como é que ele volta para cá, então? Ele volta girando as pás dessa proteína aqui, que é a ATP sintase. Então, quando o próton vem para o espaço, para a matriz mitocondrial, né, do espaço intermembrana, que é aqui onde ele estava, muito concentrado, para esse espaço interno da matriz, que está pouco concentrado, ele vem girando uma pá. No que ele gira uma pá, a proteína ATP sintase produz o ATP. E é assim que a energia é produzida. Então, a energia dessas estruturas químicas, carboidratos e lipídios, é convertida em ATP na mitocôndria, que é o nucleotídeo, ligado ao fosfato. E isso serve para alimentar energeticamente reações que precisam de energia. É onde aproveita que você vai lá na cozinha e me traz um copo d'água. Aproveitar o quê, né? Aproveita. Aproveita que você já gerou energia degradando um lipídio e pega essa energia e usa aqui para a gente sintetizar uma fita de DNA nova para a célula se dividir, uma proteína hepática, lá o citocromo P450, para degradar um fármaco. E aí eu te pergunto, meu caro, minha cara, se você não tem mitocôndrias funcionando, como é que você vai ter uma síntese proteica legal para sintetizar essas enzimas que degradam fármacos? Para fazer a síntese proteica da albumina no seu fígado para alimentar todas as suas outras células com aminoácidos. Nesse ponto de vista da área de saúde, é que eu quero trabalhar a bioquímica com vocês. Porque se tiver algum problema na mitocôndria, todas as suas células têm problema. Ela não consegue alimentar as rotas biosintéticas necessárias para o funcionamento normal da célula. Porque a mitocôndria é a matriz, né, a planta de produção de energia, é o conjunto de hidrelétricas do país, são as suas mitocôndrias para as suas células. Sem eles o Brasil não para, sem as hidrelétricas. A mesma coisa é o seu corpo sem as mitocôndrias. Sem o correto funcionamento das mitocôndrias. Ok? Depois a gente vai dar uma olhada nesse vídeo, você pode assistir esse vídeo em casa também. Nucleotídeos como reserva energética. Voltando à aula passada, ó. O sol estimula enzimas vegetais que, ao capturar CO2, transformam esse gás em glicose. A fotossíntese é isso. Na fotossíntese, CO2, que está aí disponível no ar, e água se tornam glicose. E a fotossíntese, quem é que eu aproveito que você vai lá na cozinha e me traz um copo d'água? O sol fornece energia para que a planta faça isso. Então, o sol está fornecendo a energia que é acoplada às enzimas que estão gastando energia para produzir glicose. E a glicose é a reserva energética do vegetal. Então, se você olha lá um pasto, né, enquanto você vai para a faculdade ou vai trabalhar, e os bois comendo aquele capim, é como se você visse aí placas solares pegando energia. A mesma energia que uma placa solar dessa pega para alimentar sua lâmpada, o seu computador, aquele capim está pegando para alimentar os bois. E depois você come a picanha desse boi. Então é como se indiretamente você estivesse comendo a energia que aquele capim acumulou, porque aquele capim alimentou aquele boi por anos. E depois, também, né, indiretamente, você está comendo a energia solar, porque foi o sol que permitiu com que o capim sintetizasse glicose. Forneceu energia para a síntese proteica,
que criou as proteínas que conectaram lá CO2 e água, transformando isso em glicose, num carboidrato. Essa energia elétrica vai para uma bateria da mesma forma que a glicose se acumula na folha de capim. Quando você come uma picanha, você está indiretamente se aproveitando da luz solar. Tudo que acontece no planeta deriva do Sol. Nucleotídeos como reserva energética. Nós gastamos a glicose para produzir energia. Por quê? Porque a glicose é usada para estabelecer lá na mitocôndria aquele espaço intermembrana cheio de prótons e depois movimentar a proteína ATP sintase. Contudo, também temos reservas energéticas, sendo a mais conhecida o ATP. Então, o ATP é a nossa principal moeda energética. A glicose é metabolizada, são cenas dos próximos capítulos, a gente vai ver isso passo a passo, justamente para produzir ATP. Só que não é o metabolismo da glicose que produz ATP. O metabolismo da glicose fornece elétrons, que vão passar numa cadeia de transporte de elétrons e permitir que os prótons da mitocôndria se concentrem no espaço intermembrana. Quando esses prótons voltam desse espaço intermembrana, é que o ATP é produzido. A nossa moeda energética é produzida. Olha a estrutura química do ATP. Adenosina, trifosfato. 1, 2, 3 fosfatos. Então ele era só um ADP, sem essa parte aqui. Lá, quando ele passa na ATP sintase, ele de adenosina difosfato se torna uma adenosina trifosfato. E essa reação, essa ligação que existe aqui, é altamente energética. Essa ligação aqui. A quebra dessa ligação libera energia para acoplar outras reações bioquímicas que precisam de energia para acontecer. Tá? E a quebra, vamos dizer assim, a formação de uma ligação química carece, né, de energia também. Então, para formar uma ligação química, eu preciso de energia. E quando eu quebro essa ligação, ela libera energia, certo? Quando eu quebro a ligação, ela libera energia. Quando eu formo a ligação, eu preciso de energia para formar essa ligação. Você já reparou que quando você vai esquentar água para fazer café, aquela água permanece quente por um longo período? Quando você está fornecendo energia ali, que é o fogo, as moléculas estão se agitando, né? As moléculas de água. Então, a água que estava gelada, né, da torneira, tinha pontes de hidrogênio ali entre as suas moléculas, né? Nós já estudamos as pontes de hidrogênio. Quando você fornece energia, você desestabiliza essas pontes de hidrogênio. Elas deixam de existir, porque a água não fica toda agitada. Então você forneceu energia, as pontes de hidrogênio se desfizeram. Por que a água fica quente por mais um tempão? Porque ela passa a refazer as suas pontes de hidrogênio. Quando essa ligação é refeita, ela libera energia. Então, a água que não estava fazendo ponte de hidrogênio volta a fazer as pontes de hidrogênio. Isso libera energia. Tá? E aí a água continua quente por um tempão. A mesma coisa acontece aqui. Para fazer essa ligação química, eu preciso fornecer energia. Mas quando essa ligação química é desfeita, eu libero energia do sistema. Tá? A energia que eu gastei do fogo para esquentar a água, ela depois conserva essa energia refazendo suas ligações. E aí permanece quente por bastante tempo. Nucleotídeos, né, se você for parar para pensar, não tem que ser assim um objeto de estudo extremo para nós. A gente só precisa usar esse conhecimento da seguinte forma.
você tem que saber de onde vêm as doenças genéticas. Hoje eu te mostrei DNA, RNA mensageiro, ribossomo mais RNA transportador. Só isso. Esse assunto se estende. O rendimento de reações, dentro da bioquímica propriamente dita, né, quando ela é ministrada para alunos de bioquímica ou de disciplinas que precisam de um conhecimento bioquímico mais aprofundado, faz titulação de nucleotídeo, de proteína e tudo mais, mas aqui, no nosso caso, a gente precisa só saber de onde que vem a doença genética. Então, quando você... é uma hiperquilomicroinemia, né? Existe, por exemplo, a hiperlipoproteinemia do tipo 1, que é o excesso de quilomicrons. Ela se deve aqui, à deficiência de uma proteína. O que acontece, então? Lá no DNA desse paciente, tem uma mutação em que aquele gene não corresponde ao normal. Então, quando a RNA polimerase sintetiza um RNA mensageiro, ele já está errado, porque ele veio lá do DNA errado. O ribossomo vai e transforma aquilo em proteína, com auxílio lá do RNA transportador. E essa proteína não é funcional. Então, eu preciso que você saiba que a doença genética vem daí. Entendendo essa aula, você será capaz de compreender o mecanismo de ação e explicar qualquer doença genética que venha a acompanhar em nossos pacientes. O entendimento dos ácidos nucleicos completa a aula de proteínas e sustenta diversas disciplinas que virão. Porque eu creio que durante o curso você entrará em contato com essas doenças genéticas em algum momento. Doenças neurodegenerativas, por exemplo, tem a ver com a síntese de proteínas com estruturas modificadas, estruturas erradas, que não conseguem ser retiradas do cérebro. O Alzheimer, por exemplo, tem um fundo bioquímico lá, que eu vou mostrar para vocês. Eu já mostrei, se não me engano. E tem a ver com essa síntese proteica errada. A proteína sai errada e o corpo não consegue remover a proteína dali. Ela se acumula, começa a acontecer danos cerebrais. Tá? Aí o DNA, com as suas pontes de hidrogênio, a gente estuda a ponte de hidrogênio, lá nas primeiras aulas, para aceitar que o DNA tem essa conformação aqui. Porque as bases nitrogenadas, né, que pertencem aos nucleotídeos, são capazes de produzir essas pontes de hidrogênio e se ligarem. Só que por que tem que ser ponte de hidrogênio? Que eu não tenho que desenovelar esse DNA para fazer a síntese do RNA mensageiro? Se isso aqui fosse uma ligação covalente, uma ligação forte, não seria possível fazer a transcrição do DNA em RNA. Então, a interação de hidrogênio, né, a ponte de hidrogênio que ocorre ali, ó, que é esse aqui um exemplo entre a adenina e a timina, ela é suficiente para segurar todo esse DNA junto, porque são várias ligações, e é adequada porque quando eu preciso desenovelar, desenrolar esse DNA para fazer a síntese proteica, ela não me impede que uma proteína faça isso. Desenrola esse DNA para fazer um RNA mensageiro que sai do núcleo para fazer a síntese proteica. Você precisa saber que isso existe e de que forma acontece para ter uma melhor dimensão do que é e como o corpo humano funciona. Vejam que interessante. Parece que foi feito por encomenda, né? Ter que ter essas pontes de hidrogênio, que são interações fracas, que em conjunto seguram o DNA, né, a sua estrutura, porque o DNA é informação. Se essa estrutura de DNA, por exemplo, for bombardeada por radicais livres, existem mecanismos de correção do DNA que podem falhar nessa correção. E aí você põe um nucleotídeo lá errado. Se você põe um nucleotídeo no lugar errado, a síntese da proteína que vem lá depois, no citoplasma, pode ser errada também.
um aminoácido em lugar diferente, já dá problema. E aí essa célula que está com esse nucleotídeo desemparelhado se multiplica. Ela conserva esse erro no DNA para suas descendentes. Se for uma célula tronco sua, diversas das suas células provenientes dessa célula tronco terão o mesmo defeito genético. Tá? É assim que funciona. Qual conhecimento bioquímico é necessário nesse nível? Saber de onde vêm as doenças, né? Já falamos isso aí. Ácidos nucleicos. O DNA se torna RNA. O RNA mais o ribossomo mais o RNA transportador, proteínas. Isso eu quero que você saiba. Como é que são feitas as proteínas, né? Que são tão importantes para o nosso corpo. As proteínas se ligam a carboidratos, se ligam a lipídios, armazenam carboidratos. Quem é que pega os carboidratos em excesso, que estão circulando na sua corrente sanguínea, e sintetiza o glicogênio, que é a forma de armazenamento de carboidratos em animais? Quem é que pega os lipídios? Quem é que pega os seus carboidratos em excesso, na hora que você se alimentou, e sintetiza gordura a partir desses carboidratos? Enzimas, proteínas. Armazena, então, esses lipídios no seu tecido adiposo. Tudo que precisa ser feito é feito por enzimas no seu corpo. Ou por RNAs que têm função enzimática. Proteínas quebram lipídios para produzir energia, quebram carboidratos para produzir energia, carregam aminoácidos, hormônios, cálcio, fármacos. As proteínas carregam seu oxigênio. Sem respirar, você não fica 3 minutos. Processos que envolvem ácidos nucleicos, DNA e síntese proteica. As hemoglobinemias anormais, anemia falciforme, já dei exemplo para vocês hoje. As doenças autoimunes. O diabetes mellitus tipo 1, por exemplo. O que acontece no diabetes mellitus tipo 1? Pode ser uma autoimunidade contra as células beta-pancreáticas que produzem insulina. Então, os seus linfócitos B, que são as células do seu sistema imune, por algum motivo, reconheceram as células beta-pancreáticas como inimigas. Produziram anticorpos contra elas. Os anticorpos se ligam nessas células no pâncreas. O restante, né, dos seus leucócitos, do seu sistema imune, vai lá e mata essas células. Os anticorpos se ligam a elas e essas células morrem. E então tem a ver com síntese proteica, né? Porque o anticorpo é uma proteína e ela é sintetizada para combater uma doença autoimune, combater um antígeno invasor. E se esse invasor for uma célula sua, a gente chama isso de doença autoimune. O lúpus eritematoso sistêmico, a mesma coisa. O lúpus eritematoso sistêmico, a princípio, é uma autoimunidade contra conteúdos do núcleo, né? DNA, nucleoproteínas. O desenvolvimento de patologias como as hiperlipidemias, né? Hiperlipidemias é o colesterol alto. Também é feito a partir... Tem elementos, né, de síntese de proteínas nas hiperlipidemias. Porque quem é que transporta essas gorduras no sangue? A gordura não é transportada livremente no sangue, né? A gente precisa de proteínas globulares que vão organizar essa gordura para que ela possa ser transportada. Porque você há de convir comigo que no seu sangue, 99% do sangue é água. E polar não dissolve o apolar. Se a gordura fosse transportada livremente, isso ia criar uma fase aqui, uma mistura bifásica, que atrapalharia com certeza a nutrição, né? A passagem de oxigênio para suas células, né? Para essas células que estão aqui do lado. Então, são feitas, é necessário, né, que haja, deixa eu desenhar isso aqui de novo, proteínas responsáveis, então, pelo transporte dessas gorduras. E essas proteínas são globulares. As gorduras acabam ficando aqui no interior dessas lipoproteínas, né? Lipo vem de lipídios,
E essas proteínas, nas suas extremidades, elas são polares. Então, a parte de dentro fica bem apolar, né? Muito apolar, né? Cheia de gorduras, de lipídios, de ácidos graxos. E a parte externa é polar para quê? Para que ela interaja com a água. E aí eu consigo solubilizar essas gorduras todas e transportar todas essas gorduras do meu sangue, a partir então das lipoproteínas. O colesterol, o LDL, né, que a gente mede lá para ver se o colesterol está alto ou está baixo, é uma lipoproteína plasmática. O LDL é chamado de colesterol porque 95% do conteúdo do LDL é colesterol. Tá? Seguindo. Liberação de hormônios no plasma. Né? Esses hormônios são sintetizados por proteínas lá nas suas gônadas. E aí esses hormônios são liberados no plasma, se ligam à albumina, que também é uma proteína que foi sintetizada no fígado. É uma forma de alimentar o seu corpo inteiro com aminoácidos. O desenvolvimento de patologias como hiperlipidemias, né? Já falei. Os males das deficiências alimentares. E se você tem uma baixa ingestão de aminoácidos e uma baixíssima ingestão de carboidratos? Seu corpo produz energia, seu corpo se torna capaz de sintetizar as proteínas que são necessárias para conduzir suas reações bioquímicas. Se você tem alguma insuficiência hepática, né, adquirida ou genética ou viral, né, o fígado é o responsável por sintetizar a albumina por meio da síntese proteica que eu mostrei para vocês, utilizando os aminoácidos absorvidos na alimentação. Seu corpo não vai ter aminoácidos para sintetizar proteínas no restante dele inteiro, porque não está tendo albumina suficiente para chegar nessas células. Então é por isso que a insuficiência hepática é tão drástica. Nosso paciente emagrece, perde massa muscular, né? O corpo passa a usar as proteínas dos músculos para fazer a síntese de proteínas que são mais necessárias. A presença de enzimas em exames laboratoriais. Por que você acha que o exame laboratorial verifica lá aspartato, aminotransferase, né? AST/ALT? Porque são enzimas, são proteínas enzimáticas que deveriam estar dentro da célula que existe na próstata. Se essa enzima aumentou consideravelmente no sangue, é porque a célula da próstata morreu, explodiu e liberou aquela enzima lá. Então é por isso que essas enzimas são utilizadas nos diagnósticos, né? Infarto agudo do miocárdio. Tem a enzima que deveria estar lá no coração, né? Que é usada para medir se houve de fato infarto agudo do miocárdio. Porque o nível dela no sangue aumenta. De onde vêm os anticorpos? Proteínas, né, sintetizadas pelos linfócitos B. Como lipídios são transportados no sangue? Esses lipídios são transportados conectados à albumina. Como o rim interfere aumentando a pressão arterial? O rim produz uma proteína que chama renina, que no sistema renina-angiotensina aumenta a pressão arterial. Por que a adrenalina acelera o coração? É um hormônio proteico que interage com receptores cardíacos que aumentam a concentração de sódio no interior da célula do miocárdio. E isso aumenta a contratibilidade cardíaca, acelerando o coração. Porque a azitromicina é frequentemente utilizada em associação a outros antibióticos. Esse exemplo é interessante. Eu mostrei para vocês e vou voltar lá atrás, no DNA. DNA. Né? Aqui está o DNA, né? Dentro do núcleo da célula. O DNA é constituído de nucleotídeos. Ele é desenovelado, né? Então, um pedaço dele aqui vai ser desenrolado. E aí ocorre a síntese do RNA mensageiro. Né? É o que a gente chama de transcrição. Então, eu vou fazer o meu RNA mensageiro aqui. A enzima, foi muito criativo o nome que foi dado a ela. RNA polimerase. Então, quem polimeriza o RNA? Então, ela passa daqui para cá,
produz essa fita de RNA mensageiro. E aqui nós estamos no núcleo da célula, né? Esse RNA mensageiro sai do núcleo, vem aqui para o citoplasma da célula. No citoplasma, quem que eu disse que ele encontra? O ribossomo, né? O ribossomo faz a síntese da proteína. Se eu, retiro os ribossomos aqui do processo, eu tenho proteína? Não tenho. A bactéria, as bactérias, não tem núcleo, né? O DNA dela está no citoplasma dela e o ribossomo está no citoplasma dela. A azitromicina interage com quem? Com o ribossomo bacteriano. É assim o mecanismo de ação dela. Então, quando a azitromicina vem e impede o ribossomo bacteriano de funcionar, a bactéria não consegue fazer a síntese proteica. E ela morre, porque ela também precisa de proteínas para sobreviver, para gerar energia para ela e tudo mais. Então, olha só, um mecanismo de ação que você vai precisar lá na frente, quando estiver fazendo farmacologia, a raiz dele está aqui nessa disciplina. Por isso que ela é pré-requisito para essas outras disciplinas que virão, né? Mas é o ribossomo bacteriano que é o alvo da azitromicina. Sem o ribossomo, não tem síntese proteica, a bactéria não consegue sobreviver. Beleza? Olha aí a proteína P53. É uma proteína que, se houver algum problema na sua síntese, você também pode estar condenado. Por quê? O gene P53, né, guardião do genoma, codifica essa proteína aqui. Olha a estrutura dessa proteína. Ela é responsável por acionar a autodestruição celular. Então, quando houve uma divisão celular com um DNA muito prejudicado, vamos dizer assim, você foi na praia, né, tomou sol, as células da sua pele estão se dividindo ali, estão se multiplicando. Só que a radiação ultravioleta prejudicou a estrutura de DNA dessas células novas ali. O que acontece? A P53 que está nessas células vai lá e programa a morte dessas células, a autodestruição dessas células, né? E isso impede que as mutações no código genético sejam conservadas no seu corpo. Problemas nesse gene, né, no gene P53, promovem aí um risco de produzir estruturas, células, né, com problemas estruturais no seu DNA. Células que não funcionarão corretamente, inclusive predispondo ao câncer, né? Problemas no gene P53 e, consequentemente, a alteração sequencial da proteína, codificada pelo gene, que é a proteína P53, fazem com que células com DNA danificado escapem do reparo desses danos ou da sua autodestruição. Então, o câncer tem sido associado, né, a problemas nesse gene P53 aí, porque as células têm que ter um tempo de vida específico. Já os tumores, eles não têm esse tempo de vida específico, eles se multiplicam, multiplicam cada vez mais, né? Então, pode ter um fundo genético naquela célula que se tornou um tumor. A anemia falciforme, que eu comentei com vocês, existem quase 500 variantes genéticas da hemoglobina na população humana. Então, assim como na falciforme, que é a diferença de um único aminoácido, diversas outras alterações genéticas com 500 variantes existem na hemoglobina humana. Tá? As propriedades alteradas da hemoglobina S, que é a hemoglobina da anemia falciforme, resultam da substituição de um único aminoácido. Quando a hemoglobina S é desoxigenada, ela se torna insolúvel e forma polímeros que se agregam em fibras tubulares. E essas fibras tubulares é que dão esse formato de foice aqui. A hemácia. Vocês estão vendo aqui.
A anemia falciforme é dolorosa e fatal. As pessoas com essa doença sofrem crises repetidas provocadas por esforço físico, tornam-se fracas, com vertigens e ofegantes, sentem ruídos cardíacos e aumento da pulsação. Prions. Eu não tenho medo de muita coisa nesse mundo, não, mas de prion eu tenho medo. As proteínas prions interagem com proteínas encontradas no cérebro e alteram a sua conformação secundária de alfa para beta. Então nós vimos lá, né, a conformação alfa, que é helicoidal também, e a conformação beta, que é uma folha, entre aspas, né? Ocorre uma reação em cadeia que vai alterando a conformação de cada vez mais proteínas cerebrais, tornando o cérebro uma massa esponjosa. Então a doença da vaca louca, né? Vamos fazer um paralelo aí. O que faz com as vacas da vaca louca? Queima, enterra, porque não é vírus, não é bactéria. São prions, são proteínas capazes de, quando em contato com suas proteínas cerebrais, alterar as hélices alfa para a folha beta. E o cérebro rapidamente se torna uma massa esponjosa. Então, aquele paciente que evolui para demência muito rápido pode ter sido resultado de uma proteína prion em contato com o cérebro dele. Não se sabe como isso acontece, se é sintetizado internamente, se é obtido na alimentação. Porque, por ser um caso raro, é pouco estudado, né? Disso aqui eu tenho medo. Vai saber de onde que vem esse prion aí que causa esse problema. É um diagnóstico raro que deve ser suspeitado em casos de demência rapidamente progressiva. Ainda não há tratamento capaz de modificar a evolução fatal da doença. Não tem tratamento, meus amigos. No entanto, o desenvolvimento de técnicas que permitam um diagnóstico mais precoce pode possibilitar o estudo de medidas terapêuticas eficazes no futuro. Olha aí as doenças neurodegenerativas, né? Alzheimer e Parkinson. Proteínas intracelulares anormais, mutantes ou defeituosas devem ser degradadas por organelas específicas. A sua síntese proteica de vez em quando erra mesmo, mas aí existem mecanismos de correção para isso. Quando esses mecanismos não funcionam, falhas na eliminação dessas proteínas, ocorre acúmulo extracelular seguido de reações inflamatórias. Toda vez que o seu sistema imune, que a princípio você tem sistema imune para limpar o seu corpo das células que morrem, né? Invariavelmente ele também te protege de invasores, mas ele limpa o seu corpo das células, das proteínas defeituosas, das células defeituosas, né? Então, toda vez que o seu monócito lá, que é uma célula do sistema imune, encontra algo que é maior do que ele libera as proteínas digestivas que ele tem internas naquele alvo maior do que ele. E isso faz com que o dano nessa célula, nas adjacências, né, desse lixo que está ali para ele eliminar, que são essas proteínas, o dano ocorre também nessas células adjacentes. E é por isso que é neurodegeneração. Porque os neurônios acabam morrendo sob efeito aí dessas enzimas digestivas. Os processos neurodegenerativos envolvem a agregação patológica de proteínas anormais. Então, essas esferas que a gente está vendo aí, entre os neurônios, são chamadas de corpúsculos de Lewy, né? Caracterizando o chamado estresse proteolítico. Então, os pacientes de Alzheimer possuem esses corpúsculos de Lewy. Os corpúsculos de Lewy são as esferas marrons dentro dos neurônios da figura direita. Ok? Dúvidas, sugestões, comentários? Estou à disposição de vocês, meus amigos. Sem dúvidas, sem comentários, fico disponível no WhatsApp. Podem ficar à vontade. E sem mais para o momento, então,
Até semana que vem. Beleza? Professor, Pois não? esse material o senhor vai deixar disponibilizado para gente? Claro, já vou colocar isso aqui no YouTube agora e mandar para vocês na plataforma e coloco a aula lá também. Tá ok, obrigada. De nada. Um bom final de semana, meus amigos. Até a próxima. Igualmente.